Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso A Vida Piedosa. Eu sou o pastor Eliana Batista e isso é uma transmissão da Igreja Reformada de São Paulo. Então, recebam todos aí as boas-vindas. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tá? Nós vamos iniciar então nossa aula. Só um minuto aqui. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 1. Vamos começar lendo. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 1. Vamos ler este salmo, depois nós vamos orar e iniciar a nossa aula. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para o nosso estudo dessa manhã. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos dá, especialmente por ser este o dia do Senhor, o dia que tu reservaste para que nós celebrássemos e nos alegrássemos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, na salvação que nós temos nele, e um dia para descanso e para sermos submetidos ao trabalhar do Senhor em nossas vidas. Nós pedimos agora a tua bênção para esse momento de estudo, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê o desejo para que queiramos de fato praticar a tua palavra e aquilo que aprendermos, que o Senhor nos direcione em tudo, nos ajude para que assim seja para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Saudações para Daphne, para Rafael, família, para o Tiago, para o Carlos Eduardo. Saudações a vocês e aos demais que também possam estar assistindo a esta 8ª aula do nosso curso. Nós então vamos começar com um resumo da última aula, no qual observamos a passagem em 1 Timóteo 4, 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. E aí eu observei que a palavra exercita-te, vem de uma palavra que dá origem à nossa palavra ginásio. Então tem a ver com a imagem aqui que nos é trazida com aquilo que acontecia no ginásio grego, ou seja, é local para o treinamento de determinadas modalidades esportivas. Havia pistas de corrida, o ringue para as lutas e outras formas de esporte. Havia o espaço ali no ginásio. Então, o Exercita-te traz a imagem esportiva do treinamento, da disciplina de alguém que deseja alcançar um lugar no pódio, que deseja alcançar uma medalha. O Jerry Bridges, que é o autor do livro que nós temos usado aqui, pelo menos uma boa parte, né, das aulas, principalmente das aulas, acho que 3 em diante, tem como fundo essa obra do Bridges. Ele enumerou alguns princípios desse exercício, que nesse caso não é um exercício físico, mas um exercício espiritual, para que nós nos tornemos piedosos. Esses
elementos são os seguintes. Primeiro, a responsabilidade pessoal, porque o texto diz: exercita-te pessoalmente. Então, se você deseja crescer na piedade, você é que precisa exercitar-se na piedade, não outra pessoa por você. Né? O segundo ponto é: o alvo deste exercício é o crescimento espiritual. E o terceiro ponto, ele destacou que essa ideia, né, do exercício, da disciplina, ela contém alguns elementos. O primeiro é que contém um elemento do compromisso. Para você, por exemplo, numa modalidade esportiva, alguém que deseja alcançar uma medalha deve ter um grande compromisso com esse objetivo, porque é um caminho difícil, né, para alcançar uma medalha. O segundo elemento é que a pessoa precisa possuir um professor, um técnico competente. Seja um time ou um atleta, tem que ter alguém que vai encorajá-lo, que vai instruí-lo, que vai colocar uma dinâmica de exercícios para levar aquela pessoa à vitória. Um terceiro elemento precisa ser apresentado agora a esses dois que já foram. Então, o primeiro foi o compromisso, o segundo é o professor competente, e o terceiro elemento, que é a partir daqui, então, a aula de hoje, é o elemento do exercício ou prática. Então, você tem que ter compromisso, tem que ter um professor competente, mas essas duas coisas não serão suficientes para o atleta ganhar a medalha. Ele precisa se exercitar, ele precisa praticar aquela modalidade que é a sua modalidade. Então, o que faz um atleta que deseja se destacar numa determinada modalidade esportiva? Então, vamos imaginar que seja o tiro com arco. Talvez você já viu isso numa Olimpíada, né? O tiro com arco. Então, tem um arco, tem a flecha, né? Tem um alvo a ser atingido. Então, vai pontuando, quanto mais no centro do alvo, maior a pontuação. Então, o que o atleta precisa fazer para ganhar perícia nessa modalidade esportiva? Ele precisa praticar. É óbvio que ele precisa de um técnico, é óbvio que ele precisa de compromisso com essa modalidade esportiva, com esse objetivo, né, de ganhar a medalha, mas ele só obterá a medalha se ele realmente se dedicar. E nesse caso, a dedicação significa horas e horas e horas de treino com arco em mãos para então tentar acertar o alvo. Então ali ele vai, aí o técnico vai ver, ó, corrige a posição do dedo, corrige a posição da coluna, e ele vai treinar, treinar, treinar. Então tem uma hora que essa pessoa que está participando dessa modalidade, ele seria até capaz de ensinar outras pessoas como fazer, porque ele já sabe a posição da coluna, né, das mãos, dos dedos, a altura, tudo, ele já decorou tudo, mas assim mesmo ele continua ali, treinando, treinando e treinando, novamente. Então, quanto mais tempo ele se dedica, melhores chances ele tem. Então, uma vez eu li sobre o pessoal de nado, né, natação. O atleta ficava 8 horas por dia dentro da piscina, treinando, 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 treinando. Então, claro que ele não fica 8 horas ininterruptas, né? Mas o total de 8 horas. Então, o que faz com que essa pessoa se destaque é a prática, praticar novamente, inclusive aquilo que já sabe fazer com certa perícia, que faz com a perícia melhor do que qualquer outra pessoa comum, vamos dizer assim, mas se ele deseja alcançar um nível olímpico, a perícia tem que ser muito maior, porque ele vai lutar contra outros que também são peritos em utilizar o arco. Então ele vai treinar e treinar. Então, quanto mais exercitar, quanto mais praticar, melhores serão suas chances. Então, essa questão da prática, vamos dizer, se nós pegássemos duas pessoas que estão treinando todos os dias 1 hora, e elas estão ali, vamos dizer, equiparadas na qualidade,
Se uma delas decidir treinar 3 horas por dia, então 2 a mais do que a outra pessoa, provavelmente dentro de uma semana você não verá muita diferença entre elas. Talvez até dentro de um mês não se veja tanta diferença. Mas depois de alguns meses, em que um continua treinando 1 hora e o outro continua treinando 3, você vai perceber que aquele de 3, tendo as mesmas condições e tudo mais que o outro, mas agora tendo um recurso a mais, que são horas a mais de treino, ele vai se destacar, ele vai ter uma qualidade superior do que a do anterior, daquele que só faz 1 hora de treinamento. Então, aqui fica bem evidente que, se nós pensamos nessa questão da importância do exercício, da prática na questão esportiva, isso também deve ser aplicado aqui. Então, em algumas modalidades, a preparação para as Olimpíadas começa quando são crianças, né? Eles escolhem lá as crianças mais adequadas a um esporte, oferecem treinamento a todas elas, e aquelas que se destacam no treinamento, eles continuam oferecendo treinamento e quando elas se tornam adolescentes, já vão participar das Olimpíadas. Para ganhar uma medalha, não há atalhos, não há um jeitinho, não há um truque que a pessoa possa fazer e conseguir aquilo dali. Então não é como algumas pessoas pensam, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, um concurso público. Aí, quem é que obtém o resultado? Quem obtém o resultado é aquele que estava ao longo de 1 ano ou mais se dedicando todos os dias a estudar um determinado número de horas, com diligência. Então, todos os dias, vamos dizer, separou 4 horas por dia. Dependendo do concurso, ele não passa com 4 horas por dia, mesmo estudando durante um ano. Está estudando 8 horas. 8 horas por dia, durante um ano, aquela matéria, concentrado, dedicado, deixando festas, deixando uma série de coisas, porque quer passar naquele concurso. Aí você imagina, essa pessoa está estudando 8 horas por dia. Aí o outro estuda uma vez ou outra e quando chega na semana do concurso ele quer estudar, varar a madrugada e tal. Isso vai adiantar alguma coisa? Não vai resolver. Não vai ter comparação entre as duas pessoas. O que vinha estudando 8 horas por dia ao longo de um ano e o outro que estudava de vez em quando e quando chegou na semana da prova resolveu estudar 20 horas. Não vai funcionar. Não há truques, não é uma coisa repentina. É um processo a longo prazo. É um treinamento diligente ao longo dos anos na questão esportiva. Portanto, quando nós lemos aqui, exercita-te pessoalmente na piedade, em 1 Timóteo 4,7, nós devemos ter em mente que só a prática, o exercício da piedade, a prática da piedade, é que nos tornará piedosos. E, de novo, preciso repetir, também nessa questão não existe truques. Não é algo que você vai alcançar dizendo assim, venha participar da vigília da piedade. Aí você vai na vigília, aí tem lá pregadores, tem pessoas que vão orar e tal. Você participa daquilo e você sai dali uma pessoa piedosa. Não funciona assim. Não é que vai ter uma conferência sobre a piedade e você sai de lá piedoso. Não é que vai ter um curso como esse aqui, e vamos dizer que esse curso tivesse 20 aulas, e você dedicou a assistir 20 aulas, que vai dar mais de 20 horas, né? Vamos dizer que deu 30 horas de curso e assistiu todas essas aulas, leu o livro, tal, participou de tudo. Isso não vai tornar você mais piedoso. Isso em si não torna. Pode despertar você para fazer o que é necessário. Pode ser um instrumento de Deus, mas a coisa em si não transforma você em uma pessoa piedosa. A piedade não vem através de um curso, de uma vigília, de um evento. O Brides nos diz: é a fidelidade ininterrupta aos meios que Deus preparou e que o Espírito Santo usa, que nos proporciona crescimento na piedade. Então, observe aí, é preciso ser fiel, de modo diligente, ininterrupto, quer dizer, não fica oscilando, segue, realmente continua praticando, usando os meios que Deus preparou, que o Espírito Santo usa, para você crescer em piedade. Então, não é uma coisa repentina, é um processo
E você tem que ser fiel, perseverante, diligente no uso dos meios para alcançar esse crescimento na piedade. E aqui eu lembro a você mais uma vez, né? Aquela definição da piedade, devoção e ação, envolvendo três elementos: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. Isso é a devoção a Deus. Envolve temor, amor e desejo, sendo o temor e amor as bases dessa devoção e o desejo o ápice dessa devoção. Portanto, se você quer ser piedoso, você precisa crescer nesses três elementos. Então, o crescimento na piedade começa a partir do crescimento dessa devoção a Deus e da prática dessa devoção. Então, vamos supor que você deseja crescer nesse primeiro, no temor a Deus. Então, você fala assim: eu quero ser mais piedoso. Então, se a piedade é devoção em ação, e essa devoção tem o temor, o amor e o desejo por Deus, eu quero começar a crescer no primeiro. Preciso ser alguém mais temente a Deus. Quero crescer no temor do Senhor. Então você precisa praticar o temor do Senhor. Então, como é que acontece isso? Tem um pastor chamado Al Martin. Ele nos diz que o temor do Senhor envolve três elementos essenciais. Primeiro elemento: os conceitos corretos do seu ser, do seu caráter e atributos. Então você tem que saber quem é Deus, algo sobre o caráter dele, seus atributos, seus nomes, tudo a respeito de Deus. Você tem que ter um conceito correto sobre isso, sobre a justiça, sobre a santidade, sobre o fato que Deus é espírito. Tudo você deve procurar crescer nesses conceitos sobre Deus. Isso é a primeira coisa, porque o temor a Deus envolve ter esse conhecimento. Você precisa saber quem Deus é para temê-lo. Um segundo elemento, o pastor Al Martin nos diz, é um senso penetrante de sua presença. Ou seja, uma vez você sabendo quem Deus é, você deve buscar ter uma consciência de que tudo que você faz diante de Deus. Seus atos, suas palavras, seus pensamentos, tudo que você está fazendo nessa vida, levando em conta que Deus é onipresente e onisciente, então você faz na presença dele, e quer dizer que não só seus atos, mas seu coração está claro diante dele. Então isso é outro aspecto que nos conduz ao temor de Deus. E um terceiro, diz o pastor, é uma consciência constante da nossa responsabilidade para com ele. Então eu sei o que Deus espera, o que Deus quer de mim. Então, sabendo quem ele é, sabendo que ele está presente e sabendo o que ele espera de mim, esses três elementos aí são os elementos essenciais do temor a Deus. Para temer a Deus adequadamente, esses três elementos devem estar unidos. Então eu devo buscar essa compreensão, os conceitos corretos de Deus, esse senso de sua presença e essa consciência constante da minha responsabilidade para com ele. Isso tem que estar assim, avivado em minha mente. Então, se nós queremos crescer no temor de Deus, o que nos levará a crescer em piedade, nós precisamos crescer nesses conceitos, nesse senso e nessa consciência sobre a qual eu acabei de falar. Como é que faz isso? Como é que se cresce? O Bridges nos diz, precisamos encher nossa mente com as expressões bíblicas dessas verdades e aplicá-las à vida até que nos transformemos em pessoas tementes a Deus. Então é um processo. Você tem que encher a sua mente das verdades a respeito de quem Deus é, da presença de Deus e da sua responsabilidade para com Deus. Você enche sua mente com essas verdades e essas três coisas juntas, né? Quem ele é, ele está presente e o que ele chama você a fazer. Então você enche a sua mente com essas coisas e a mente saturada dessas verdades, dessas três coisas a respeito de Deus,
de sua presença e da nossa responsabilidade, fazem com que o nosso temor diante dele cresça. Então, é preciso encher a mente com expressões bíblicas dessas verdades e aplicá-las à nossa vida. É assim, é assim que nós precisamos fazer em cada aspecto da piedade no qual nós desejamos crescer, o mesmo em relação ao amor e o mesmo em relação ao desejo por Deus. Então, para isso acontecer, é preciso, sem dúvidas, se você precisa encher a mente com as expressões bíblicas dessas verdades e aplicá-las, sem dúvidas, nós precisamos das Escrituras. A Escritura é essencial para o nosso crescimento em piedade. Então é preciso estudar a Escritura, é preciso encher, saturar a nossa mente com a Escritura e orar a Deus pedindo que o Espírito Santo trabalhe em nós para aplicarmos essas verdades estudadas à nossa vida. Mas sem dúvida, vamos precisar da Escritura e da aplicação daquilo que nós aprendemos na Escritura. Por isso, o tema da aula de hoje é esse: usando a palavra de Deus. Então, fica aí evidente que uma parte importante, não exclusiva, porque não é só isso, mas uma parte importante do nosso exercício na piedade consiste em estudar a palavra de Deus. Então, que fique claro, o exercício na piedade não está restrito ao estudo da Escritura, envolve outros elementos sobre os quais falaremos no futuro, tá? Mas o estudo da Escritura, é um elemento essencial e básico para o exercício da piedade. Se você quer exercitar-se na piedade, crescer no temor, no amor e no desejo por Deus, então, se tornar uma pessoa piedosa, devota a Deus, você precisa desse exercício aqui. Você precisa estudar a palavra de Deus. Não tem um truque, não tem uma mágica, não tem. Agora, estudar de forma errada ou superficial não vai conduzir você a isso aqui. Tá? Então, existem várias coisas externas e também internas no coração que nós devemos tomar cuidado. O autor, ele menciona um modelo oferecido aí por outras pessoas, que consiste num modo de ingestão da palavra de Deus. Então vamos dizer, você vai comer a palavra de Deus. 5 modos de ingerir a palavra de Deus. Esses 5 modos estão aí na sua tela: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Nós vamos observar na aula de hoje cada um desses 5 pontos, pensando em usando a palavra de Deus para exercitar-nos na piedade. Então, o exercício da piedade começa com esse uso adequado da palavra de Deus. Dito isso, vamos para o primeiro método de absorção das Escrituras, que é ouvir a pregação e instrução dada por pastores e mestres. Vamos a Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, dentre outras coisas, menciona a obra de Cristo, como ele veio, cumpriu sua obra, e ele, como um herói que vai e vence o exército inimigo, ele volta com riquezas dessa vitória. É sobre isso que o texto fala. E aí diz, ele mesmo concedeu, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, vamos pensar principalmente nos últimos aí, que são os aplicáveis a hoje, né? Pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a obra, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero que você observe duas coisas aqui. A primeira está no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos, então, cada pessoa precisa crescer para se parecer mais com Cristo. Então, um crescimento da pessoa. Cada membro da igreja crescendo e se parecendo mais com Cristo. E o final do versículo 16 fala do corpo, a igreja. O versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, quer dizer, das partes individuais, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, vamos dizer que nós tenhamos 100 pessoas. Cada uma dessas pessoas cresceu e se parecendo mais com Cristo. O resultado é que cada um fará melhor a sua parte, a justa cooperação de cada parte. E aí o corpo efetuará o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o aumento, o crescimento do corpo depende do crescimento dos indivíduos. Se os indivíduos não crescem, se de 100 apenas 5 crescem, o crescimento do corpo, os 5 cresceram, mas o crescimento do corpo fica limitado, porque os 5 não podem, eles não são o corpo, eles são uma parte do corpo. Então, o crescimento do corpo depende do crescimento de todos os seus membros. Quanto mais os membros crescerem, mais o corpo crescerá. Agora, como é que esse corpo cresce? Esse corpo cresce com a justa cooperação de cada parte. E como é que a pessoa cresce? Cada parte cresce. Ela cresce quando nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus concedeu pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aperfeiçoados, os santos cumprem seu papel no corpo e o corpo cresce. É assim que o texto de Efésios nos apresenta. Então, isso quer dizer que nós não somos autossuficientes, de um modo que nós cheguemos a dizer que não precisamos dos nossos irmãos para crescer e nem que venhamos a dizer que não precisamos ouvir a pregação ou receber a instrução bíblica por meio daqueles que Deus chamou e designou para este fim. Então, hoje em dia, muitas pessoas, mesmo entre aquelas que dizem abraçar a fé reformada, elas querem uma fé e uma igreja e um modelo que se adeque a elas. Então elas querem uma coisa parecida com a sua própria forma de pensar. Então, às vezes, elas simplesmente não conseguem achar uma igreja, porque elas querem uma igreja que pense igualzinho a elas, e elas não são humildes, né, para congregar numa igreja que tenha diferenças, e então elas ficam sem congregar, não valorizando a pregação fiel da palavra de Deus. Então estou pressupondo que é uma igreja fiel, tem as 3 marcas, né? Pregação fiel, a administração correta dos sacramentos e a disciplina bíblica. É uma igreja fiel, porém tem elementos que eu não gosto, aí eu não fico ali. Então veja o que acontece. Essas pessoas às vezes ficam, como diz a confissão belga, se contentando consigo mesmas. Mas não foi assim que Cristo organizou a sua igreja. Veja aí, Efésios 4. Justa cooperação de cada parte. Aperfeiçoamento dos santos. Designou pastores e mestres. Então, Cristo entendeu que seria necessário, seria bom para a sua igreja ter pastores e mestres, homens que ele escolheu, preparou, chamou e foram ordenados para este fim. Então,
Os pastores e mestres que nós precisamos são os nossos pastores e mestres. Nós podemos obter crescimento através de outras pessoas, outros pastores? Sim, podemos dizer, podemos obter. Mas hoje em dia as pessoas estão assim ignorando, inclusive, o próprio ofício. Todo mundo quer ser mestre, né? Sem ser chamado pelo Senhor, como eu mencionei na semana passada. Então, muitas vezes nesse contexto, a pessoa se contenta em assistir, né, pregações, estudos pela internet. Isso é um recurso que pode ser usado, por exemplo, estamos usando agora. Esse curso aqui é destinado aos membros e catecúmenos da Igreja Reformada aqui em São Paulo. Mas o fato é que você precisa estar debaixo de um ministério regular de ensino e pregação. Então você precisa ouvir a instrução bíblica e fiel daqueles que Deus chamou. Você precisa ouvir. Deus quer que nós ouçamos sua palavra por meio de seus servos, pessoas que receberam treinamento, pessoas que dispõem de ferramentas e de tempo para estudar e nos trazer o ensino da palavra de Deus. Então você precisa ouvir, isso é a primeira coisa. É preciso cuidado ao ouvir a pregação e o ensino bíblico. Nós devemos tomar cuidado porque, veja, estando em casa, principalmente, você pode se acostumar com uma postura de ouvir como se você estivesse assistindo um vlog no YouTube, né? Uma posição bem à vontade, comendo pipoca, mexendo no celular. Quer dizer, há uma série de cuidados que você precisa ter para que você não ouça a palavra de Deus, a pregação ou o ensino, de uma forma irreverente, como se estivesse se divertindo ou como se quisesse ouvir alguma coisa emocional. Não, você deve estar ouvindo para obedecer. Então veja o que aconteceu no caso de Ezequiel. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo de número 31. Como é que o povo foi até Ezequiel? Deus diz a Ezequiel: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quer dizer que o povo tinha um prazer em ouvir a profecia de Ezequiel, se assentava como o povo de Deus, ouvia como o povo de Deus, mas não agia como o povo de Deus, não colocava em prática. Então havia neles um prazer em ouvir, mas não o desejo de praticar. Então há muitas pessoas que querem, eu quero estar debaixo da pregação fiel. Para quê? Para ouvir e dizer assim, o meu pastor, ele prega expositivamente. O meu pastor, ele faz bons sermões, eu gosto, ele tem bons sermões, boas aplicações, boas ilustrações. Ele é um bom orador, ele tem eloquência, ele conhece o grego, ele conhece o hebraico, ele lê os grandes teólogos. Sim. E daí? Qual o efeito dessa pregação na sua vida? Então é isso que você deve se perguntar. Se você quer ouvir como alguém que está ouvindo um cantor romântico, que é esse o sentido aqui, né? Diz aqui no versículo: eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, quer dizer, que toca bem, tocando aí a harpa ou a lira. Então, imagine aí um cantor romântico com um violão, tocando bem. Você ouve ali, agradável, né? Muito agradável. Mas você ouve pela beleza, não porque você quer fazer exatamente o que ele está dizendo na música. Assim estava ouvindo Ezequiel. E assim muitas pessoas ouvem a pregação hoje, apenas como se fosse uma coisa agradável.
Um outro texto que nós precisamos ir é Tito, capítulo 1. O texto diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Paulo diz que o papel dele como apóstolo de Cristo era promover a fé e podemos juntar com o final do versículo dizer a piedade dos eleitos de Deus. Então, por que ele iria ensinar a verdade? Para que eles crescessem na fé, mas crescessem também na piedade. Então, ouvir a palavra de Deus é um modo de crescer na fé e crescer na piedade. Então, a primeira forma de absorção é através de ouvir a pregação fiel. E sobre isso, então, devemos considerar alguns pontos. Primeiro, para isso você precisa congregar numa igreja onde haja pregação fiel. Pregação fiel quer dizer pregação bíblica. Pregação é que o pregador vai abrir a Bíblia, explicar o texto que ele leu e aplicar a você aquele determinado texto. Isso é pregação fiel e bíblica. E você perceberá que se ele fizer isso, ele vai exaltar a Deus e vai humilhar-se a si mesmo e aos demais pecadores. Não há lugar, espaço para autoexaltação e nem para exaltar os homens. Deus será exaltado, a obra de Cristo será exaltada. Então você precisa, em primeiro lugar, ter certeza de que aquilo que você está ouvindo é comida saudável e não comida degenerada, estragada, que causará mal a você e a sua família. Uma das maiores responsabilidades que alguém deve ter é estar congregando em uma igreja fiel. Isso é a coisa mais importante. É mais importante do que a casa que você mora. Porque a casa que você mora é uma coisa passageira. Mas estar no reino eterno de Deus, realmente isso é para sempre. E isso tem vínculo com ouvir a verdade. Então você deve garantir que você está ouvindo a verdade. Que você está numa igreja onde haja pregação fiel da palavra de Deus. Então esse assunto é tão importante que você não deve medir nenhum esforço para alcançá-lo. Há pessoas que às vezes colocam lá no seu perfil foto dos puritanos. Aí tem umas fotos bem conhecidas, né? Assim, fotos não desenhos. Colocam um desenho dos puritanos e tem uns desenhos bem conhecidos. Que são o quê? Eles caminhando no meio da neve, às vezes com armas. Por quê? Porque eles tinham que atravessar, às vezes, andando na neve, atravessar florestas, andar 10, 12 quilômetros ou mais a pé, porque às vezes só tinha um cavalo. Podiam dar de cara com lobos ou outros animais. Então eles andavam armados para defender a família contra esses animais. E aí faziam todo esse trajeto aí. E o que acontece? Aí as mesmas pessoas que postam isso e elogiam os puritanos, quando falam assim, olha, não tem neve aqui, não tem lobos, apesar de ter ladrões, que seria o equivalente aos lobos, né? Mas não tem neve, e você tem que pegar um ônibus de 40 minutos para ir para o culto. Ah, eu não vou não, essa igreja está muito longe da minha casa. Então congregue numa igreja perto da sua casa. Ah, não tem nenhuma igreja fiel perto da minha casa. Eu vou ficar assistindo aqui pela internet. Eu tenho uma notícia para alguém que pensa assim. Você até agora não entendeu de jeito nenhum nem o que é fé reformada, nem o que os puritanos faziam. Você pode estar cheio de conhecimento teológico, mas a prática está totalmente deplorável. Você pode ter uma mente, por assim dizer, calvinista e um corpo arminiano. Você está com uma teologia calvinista e uma prática arminiana. Você não entendeu ainda a importância da igreja, da pregação e do culto. Então, se arrependa, porque você está fora do caminho. Então, essas pessoas gostam de comodidade, elas querem uma religião cômoda. Elas são capazes de cantar, eu daria a minha vida por Cristo, mas não dão 40 minutos
dentro do ônibus por Cristo? Como é que vão dar a vida? Então, primeira coisa que você precisa, mesmo que isso custe caro, tanto em termos de passagem quanto em termos de distância, ou você encontra uma igreja fiel perto da sua casa e congrega lá, amém, se tem isso, ou você diz, não tem nenhuma igreja fiel perto da minha casa. Então você procura a mais próxima e se torne membro dessa igreja. Seja fiel. Porque a nossa comodidade, a nossa covardia e um monte de desculpas é que a gente fica usando. Não, aí fica usando, achando que a internet supre. Não, não supre. É um recurso, é um paliativo. Mas você precisa estar debaixo de um ministério fiel, que será um ministério não só que vai cuidar de ensinar a você a verdade, mas se você nesse ministério vai ter um pastoreio que vai procurar aplicar a verdade de Deus à sua vida. Outro ponto, valorize o culto e as oportunidades de aprender. Então, se tem um culto a Deus, Deus chamou você, tem um chamado, não despreze o chamado de Deus. Deus chama e você deixa para lá. Não despreze. Se Deus está chamando você para cultuar, e Ele está no dia do Senhor, não despreze isso. Não troque isso por festa, por passeios, por viagens. Se você vai viajar, garanta que o lugar para onde você vai viajar tem uma igreja onde você possa ouvir a pregação fiel. Não considere isso um assunto assim de menor importância. Se der, né, deu, se não der, não deu. É isso que veja, só isso já mostra o quê? O temor de Deus. Porque o temor de Deus tem que ser praticado. Então veja, quando um pai diz para o seu filho, por exemplo, meu filho, hoje tem um culto, né? Mas o aniversário do seu priminho é no mesmo horário do culto. Então só hoje a gente não vai no culto para que papai leve você pro aniversário do priminho, porque é uma festa. Os seus tios vão ficar tristes se a gente não for. E Deus? Deus não vai. Você não vai entristecer o Espírito Santo se você fizer isso? Desprezando o chamado de Deus? Então veja, as pessoas fazem as escolhas e depois, eu não sei por que meu filho não aprendeu a temer a Deus. É por isso. Porque se você der 10 estudos sobre o temor e depois dizer a ele que não tem problema de ir na festa, trocar o culto pela festa, ele vai esquecer as 10 lições sobre o temor e guardar a lição prática. Porque é na prática que você mostra o seu temor, não com um montão de estudos. Então valorize o culto e valorize as oportunidades para aprender. Se participar de uma conferência, de um estudo, participe, aproveite. Se é uma porta que Deus abriu para você aprender mais da palavra dele, aproveite essas oportunidades. Quase que a voz falhou. Aproveite essas oportunidades. Terceiro, prepare-se para ouvir a pregação no dia do Senhor. Isso parece óbvio, né? Se você vai crescer por meio de ouvir, parece óbvio. Mas quantas pessoas se preparam? Preparar-se inclui ler o texto da pregação, tá? Inclui estar descansado. Há pessoas que ficam lá cochilando durante a pregação. Por que está cochilando? Se você está cochilando, provavelmente é que você dormiu pouco de sábado para domingo. E aí acordou, sei lá, 8 horas da manhã, e aí não dormiu bem. Aí está com um déficit no sono. Por que você não tirou um cochilo depois do almoço para resolver isso? Não. O que a pessoa às vezes faz? Ela fica até tarde no sábado acordado, muitas vezes na internet, vendo televisão. Chega no domingo de manhã, levantou, aí assistiu esse estudo aqui, aí de repente, ou foi para o culto, né, de outra pessoa, aí almoça e aí de tarde fica a tarde todinha mexendo no celular, mexendo na rede social, vendo filme, fazendo várias coisas. A mente cansada. Aí vai para o culto. Quando chega e senta e começa a pregação, os olhos, começa. A pessoa começa a tirar cochilos durante a pregação. Você não está mostrando temor de Deus ao fazer isso. Você não está querendo crescer na piedade. Se um atleta chegar no dia do treino e começar a cochilar,
que o técnico vai dizer a ele? Rapaz, você não quer ganhar medalha. Se você começa a cochilar durante o culto, eu vou dizer a você, você não quer ser uma pessoa piedosa. Porque para ser piedoso, uma das coisas é a palavra de Deus. E você precisa ouvir a palavra de Deus. Claro que você também cresce pela leitura, pelo estudo, como nós vamos ver. Mas a pregação é um meio autoritativo de Deus vir ao seu encontro, num texto que você não escolheu, numa situação que você não vai escapar. Em casa, se você está ouvindo o YouTube aí, uma pregação, e de repente o pregador diz uma coisa incômoda, você pode talvez dizer, depois eu assisto. Auto-engano, né? Ou, eu não gostei dessa pregação, esse pregador é meio bruto, vou botar outra aqui mais suave. Você fica escolhendo. Mas no culto não, você está sentado lá e a pancada vem e você vai dizer, rapaz, não teve como escapar. Deus falou e confrontou-me nos meus erros, nos meus pecados. Então prepare-se para a pregação no dia do Senhor. Leia o texto, esteja descansado. Quarto ponto, ouça com atenção. Quer dizer, fuja de distrações. Não deixe celular ligado com notificações para aí você tá lá daqui a pouco parece. Se você vai usar o celular para ler a Bíblia, que eu não recomendo, ou para ler os hinos que está no Inário, no PDF, deixe no modo avião, de maneira que não vai ter notificação nenhuma, ninguém vai te ligar, vai ficar ali só o que está no celular para você acompanhar a Bíblia ou o Inário. Tire essa distração. Outra distração é, se você acha que tem crianças pequenas, alguma situação que distrai você facilmente se distrai, sente mais à frente. Então, o movimento vai acontecer mais atrás, porque é inevitável, né? Crianças pequenas precisam de um banheiro, precisam de cuidado, então isso é inevitável. E os pais geralmente sentam atrás. Então, se você não quer ter problemas com isso, sente mais à frente e pronto, você já vai evitar esse tipo de distração. Quinto, você precisa orar e meditar sobre aquilo que você ouviu, a pregação e o ensino. Então, não deixe passar. Ore e medite durante a semana. Melhor dia para começar a fazer isso é segunda-feira. Durante a segunda-feira, dedique um tempo para pensar sobre o que você ouviu e como isso se aplica à sua vida. Dito isso, vamos para o segundo método de absorção. A leitura bíblica. Então, todos nós precisamos procurar ter uma perspectiva mais ampla das Escrituras, uma perspectiva geral, panorâmica. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia como um todo, mais nós vamos obtendo uma compreensão a respeito dela. Então, lembre-se, aqui não é o único método de absorção. O primeiro foi ouvir, o segundo é ler, mas não é só esse. Mas certamente é um método. Então, quanto mais você vai lendo o todo, certas questões que você passou numa primeira leitura e não entendeu, agora lendo o todo se encaixam. E há livros da Bíblia que você só vai entender se você tiver uma noção do outro livro. Por exemplo, entender a carta aos Hebreus, você precisa ter algum entendimento sobre o livro de Levítico. E cada livro vai apresentar a você o ensino bíblico por meio de diferentes gêneros literários. História, poesia, profecia, cartas, etc. Então, são diferentes maneiras como a verdade chega até você. É interessante para a sua leitura ter um programa de leitura da Bíblia. Quer dizer que você quer ler a Bíblia toda. Se você tem condições de estudar num momento e ler no outro, é o ideal. Ou seja, a leitura será mais rápida e é para obter a visão geral. Então, você lê de 3 a 4 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda dentro de um ano. E aí, em outro momento do dia, você se dedica à leitura. Perdão, ao estudo, que é outra postura. Estamos falando aqui da leitura. Mas se você acha que isso é pesado demais, você pode pegar um plano de leitura para 2 anos. Então, a cada 2 anos, você lê a Bíblia toda. Então, é um plano um pouco mais suave, que provavelmente você vai conseguir praticar. E se esse é muito difícil ainda, faça de 3 anos. Mas o importante é que de ciclos em ciclos, de tempos em tempos, você consiga ler a Bíblia toda. Para você não se perder, você tem que ter um plano, porque senão você
depois de um ano não lembra nem quais os livros que você leu. Então vá registrando isso. Terminou a leitura. Na internet, certamente você achará planos para leitura de 1 ano, 2 anos, provavelmente de 3 também. Tá? Então procure ter um plano para ler as escrituras de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Você pode ler alguns capítulos durante o dia e vai conseguir cumprir ali esse plano de leitura. Tá? Essa é uma leitura mais rápida e vai oferecer diversos benefícios. Né? Você vai ter uma visão panorâmica da Bíblia, conhecendo o todo, e você vai se acostumar com as diferentes formas literárias da Bíblia e vai relembrando aquilo que você já aprendeu. Me permita alguns conselhos sobre isso. Mantenha diferentes velocidades de leitura. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui? A velocidade para o plano é uma, que é uma velocidade mais rápida, mas a velocidade para o estudo e meditação é outra. Então você precisa dosar aí, ter momentos diferentes para cada coisa. Então, para a leitura é uma velocidade mais rápida. Tem um plano, quer dizer, tem que ter a disciplina, tem que ter a regularidade, tem que ter um esquema aí para você fazer e seguir. Escolha uma versão apropriada. Se você tem uma versão muito, como por exemplo a corrigida fiel, é mais difícil de entender. Então, se você tem essa dificuldade, procure talvez a Almeida atualizada, e talvez algumas vezes você queira ler uma versão até um pouco mais fácil, como a NVI. Então é da escolha de cada um, mas tem uma versão apropriada. Meu conselho também sobre isso é procure ler com letras grandes, uma Bíblia com letra grande e boa formatação. Isso ajuda, torna a leitura mais agradável, mais fácil. Quando você tem letra pequena, isso atrapalha a sua leitura e você se sente até desanima de ler, porque está tendo dificuldades ali com o tamanho da letra e a formatação. Meu conselho é leia a Bíblia numa versão sem cores, sem nada. Porque às vezes a pessoa vai lá, a Bíblia, o que Jesus disse em vermelho, não sei o que, promessas em verde, esse tipo de coisa. Não, deixa isso de lado. Leia só o papel ali limpo, é melhor para você. Siga esse meu conselho. E evite Bíblias de estudo, cheio de notas, que você vai parar toda hora para ficar lendo notas. Não. Aqui estamos falando de uma leitura da Bíblia, seguindo um cronograma de 1 ou 2 anos, então faça apenas a leitura da Bíblia e está bom. Tá bom? Isso não é o estudo. O estudo é outra coisa que eu vou falar depois. Para que você obtenha uma melhor leitura, essa leitura que é mais rápida, uma coisa que você precisa desenvolver é saber ler adequadamente de acordo com o gênero literário. Então, a forma de ler uma carta é uma coisa. A forma de ler um salmo é outra. A forma de ler provérbios é outra. A forma de ler a profecia de Isaías é outra. Existem detalhes literários que devem ser percebidos na sua leitura. Mesmo na leitura mais rápida, se você tem uma certa experiência, você já consegue perceber esses detalhes e essas riquezas do texto, mesmo sem estar estudando. Então eu recomendo que você estude as formas literárias da Bíblia. Essa é uma coisa negligenciada. Quase ninguém se interessa de estudar as formas literárias da Bíblia, mas isso é um recurso importantíssimo para a sua compreensão da palavra de Deus. Então, sobre isso, eu recomendo as obras de Leland Hyken. A obra Para Ler a Bíblia como Literatura é uma delas. Para Ler a Bíblia como Literatura. E a outra, eu não sei se vai dar para aparecer aqui na... Acho que dá. Para Ler a Bíblia como Literatura, do Leland Hyken, da editora Cultura Cristã. O outro é Formas Literárias da Bíblia, também do Leland Hyken. Então adquira essas duas obras e comece devagar. Você lê o livro todo de uma vez. Esse Formas aqui, pegue uma forma daquela ali, por semana estude. Você vai ver que quando você estiver lendo e encontrar essa forma literária, você vai ter uma leitura mesmo rápida de muito maior qualidade. E um recurso que eu coloquei aí, né, para você ir aprendendo na prática, seria esse aqui,
que tem alguns pontos tratados no outro livro, que é do Leyland e do Philip Hyken e do James, que é Manual Bíblico Hyken. Tá? O que tem aqui? É por livro da Bíblia, nesse caso aqui. Então você vai ter lá Lamentações. Aí ele vai dizer o propósito do livro, público e tal. Isso que tem nas introduções. Mas depois ele vai começar a dizer quais são as formas literárias usadas nesse livro, como obter melhor proveito dessas formas e como aplicar esse livro à sua vida. Então, eu recomendo essa obra para você ter como uma ferramenta. Então, você pode, por exemplo, ir lendo devagarzinho isso aqui e aprendendo sobre as formas literárias. Esse aqui talvez seja mais indicado, eu coloquei aqui na leitura, mas talvez esse aqui seja mais indicado lá na parte do estudo das escrituras, que é o que nós vamos ver agora. O terceiro método de absorção é o estudo das escrituras. Então, a leitura oferece a amplitude, o todo. O estudo oferece a profundidade. Então, todo cristão deve ser um estudante da Bíblia. Então, você deve ter um plano de leitura, é uma coisa. Ler é uma coisa. E estudar a Bíblia é outra. E você não deve pensar, vou estudar ou ler. Você deve ler e estudar. Então, todo cristão deve ser um estudante da Bíblia. O que se faz no estudo? A principal ferramenta no estudo é observar o texto. Você vai observar o texto, depois você pode comparar algumas traduções, você fará perguntas ao texto e obterá as respostas, você vai destacar pontos que se repetem, palavras que são chave, você vai tomar nota, você vai organizar os pensamentos que ali estão. Isso é o estudo. O estudo da Bíblia requer tempo e disciplina. Então, uma grande desculpa que as pessoas costumam dar é a seguinte: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Eu só consigo ler. Eu leio lá 3 capítulos de manhã, vou trabalhar, acabou. Não tenho tempo para estudar a Bíblia. Eu vou dizer que provavelmente você está redondamente enganado. Por quê? Porque quando nós queremos uma coisa, nós achamos tempo para ela. Isso aí é a pura verdade. Eu quero tal coisa. Não tem tempo, mas você faz, você cria. Você sai mais cedo, você acorda mais cedo, você faz alguma coisa porque aquilo é uma prioridade. Então, se o estudo da Bíblia for uma prioridade para a sua vida, você vai encontrar tempo. A maioria das pessoas tem dedicado de 2 a 4 horas por dia nas redes sociais. Não de uma vez. 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, e aí vai. Quando chega no somatório, bota um aplicativo no seu celular para marcar o tempo que você passa no celular e você vai se assustar. Então o problema não é tempo. O problema é ordem, organizar a sua vida para que as prioridades ganhem espaço. Tirar aquilo que não é importante. Então, use o tempo para estudar a Bíblia. Há diversos métodos de estudo da Bíblia, eu não vou falar aqui sobre cada um deles. Mas uma sugestão que eu quero dar são as seguintes. Primeiro, aprenda como estudar as Escrituras. Então, pegue um livro sobre como estudar e mantenha isso prático. Assim, sempre estudando esse livro. Um grande segredo é você ir pegando todos os dias um pouquinho. Então você vai melhorando a sua habilidade. De novo, ao longo de uma semana você não vai ver o resultado. Mas depois de 1 ano, 2, estudando vários livros sobre como estudar a Bíblia, você vai ver que você vai se tornar um leitor e um estudante melhor. Então aprenda como estudar as Escrituras. Continue aprendendo e aprimorando. Veja, eu sou um pastor e eu continuo até hoje procurando meios de estudar melhor a Bíblia. 2, procure estudar por si mesmo. Quer dizer, pare com aquela mania de ficar estudando, tipo assim, abre a Bíblia aqui e abre um comentário bíblico aqui. Aí diz, estou estudando a Bíblia. Não, você está estudando comentário bíblico. Estudar a Bíblia é você estudar a Bíblia. Você vai usar ferramentas depois de fazer um certo processo de estudo. Mas o início do estudo, você usa a ferramenta para se preparar para o estudo e você usa a ferramenta para complementar o estudo. Mas o estudo é o estudo da Bíblia sozinho.
Então, eu, sinceramente, não gosto de estudar a Bíblia usando Bíblias de estudo. Por quê? Porque a tentação é logo querer saber o significado olhando para as notas de rodapé. Isso se torna um vício, de maneira que você não lê mais a Bíblia ou estuda mais a Bíblia. Você se torna um leitor de notas de rodapé. É isso que você se torna. E aí você não cresce. Você lê, entende naquela hora ali, aí amanhã, quando você enfrentar a mesma passagem, que se você tivesse estudado a outra, chegando agora, você saberia essa? Não, você não. Ah, eu não lembro da nota de rodapé, tem que procurar de novo. Então pare com esse vício que não é bom. E meu conselho no estudo, veja, a leitura você faz um plano de leitura para 1 ou 2 anos. O estudo, você escolhe um livro e fica ali talvez meses estudando aquele livro. Leia, leia e leia. Quanto mais você ler um livro, você se familiariza com ele, e aí quando você começa a olhar os detalhes, você começa a perceber, através da observação, certas coisas. Tem filmes do Sherlock Holmes, né? Aí eu vi uma cena em que o Sherlock Holmes fala sobre alguém, diz, você trabalha com pintura, porque aí deu tudo sobre a vida da moça. E como que ele sabia? Pelos detalhes. Ele observou uma mancha de tinta, ele observou vários detalhes na roupa, no rosto e tudo, que ele chegou a determinadas conclusões. A capacidade de observar. Na Bíblia também. O estudo da Bíblia é, antes de tudo, uma capacidade de observar. E para isso eu recomendo a obra Vivendo na Palavra, que é uma obra que ensina como estudar a Bíblia, e aí vai ensinar observação, interpretação e aplicação. Na parte da observação, você vai aprender claramente como observar certas coisas no texto, marcá-las, destacá-las e obter proveito aí no seu estudo, tá bom? Então estude as escrituras livro por livro. Por exemplo, pegue a primeira carta de Pedro, 5 capítulos. Aí vamos dizer que você tem que fazer a leitura de 2 anos, que requer um capítulo por dia, vamos supor. Acho que é mais, né? Mas vamos supor que fosse isso. Aí você leu um capítulo ou 2 por dia, na leitura bianual. Aí, em outro momento do dia, você fala, agora eu vou estudar a primeira Pedro. Aí vamos dizer que você leu o capítulo 1 e aí dedicou-se a observar apenas alguns versículos no início do capítulo. No segundo dia, você lê de novo o capítulo 1 e de repente o 2. Aí você vai lendo ela toda e voltando em um ponto menor, 2, 3 versículos, marcando, observando verbos, fazendo o trabalho de observação. E você vai ver que depois de algumas semanas lendo a carta de 1 Pedro, você vai ser capaz de dizer sobre qual é o assunto dela, quais as palavras que se destacam, o que se ensina ali sobre determinados temas, porque você está estudando, tomando nota, observando, marcando. Então, aprenda a fazer isso e faça. Quarto método de absorção. O Salmo 119, versículo 11, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração. Implica em armazenar as escrituras, a palavra de Deus no coração. Então, o Braide nos diz: a palavra de Deus guardada no coração faz mais do que proteger-nos do pecado. Ela possibilita o crescimento em todas as áreas da vida cristã. Então, não só faz com que a gente fuja, evite o pecado, palavra de Deus armazenada no coração, mas nos possibilita crescer em várias áreas da vida cristã. Então, o que está sendo sugerido aqui? A memorização das Escrituras. Esse armazenar tem a ver com você ter as Escrituras em sua mente. Então, alguns conselhos sobre essa questão de memorizar as Escrituras. Procure memorizar sempre na mesma tradução, não fique alterando as traduções. Principalmente use aquela tradução que você mais lê, porque é a tradução que você está mais habituado, será mais fácil memorizar. Tenha cartões para memorização. Então você pode comprar lá, eu já falei, né? Um plástico,
imprime ou escreve à mão, coloca dentro do plástico, coloca no bolso e aí durante o dia você tira várias vezes e usa para memorização daquele texto. Comece com textos pequenos. Então, às vezes você vai memorizar, tipo assim, um texto na segunda, outro na terça, outro na quarta. Aí na quarta você vai memorizar e vai relembrar os outros. Então você tem que ficar sempre memorizando um novo e trazendo à memória os antigos, porque senão você vai esquecer. Tá? Comece então com textos pequenos e retorne com frequência a eles. E um recurso adicional é você ouvir o texto em áudio. Então, tenha lá, se você, por exemplo, memorizou um salmo, pegue o áudio desse salmo, você encontra na internet e coloque de vez em quando para você na mesma tradução, tá? Então procure memorizar as escrituras, é um recurso importantíssimo e necessário, inclusive para o próximo método de absorção, que é a meditação. Vamos ao Salmo 1, que a gente leu a princípio. Que diz lá no versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Tem o prazer, e aí, como parte desse prazer, há uma meditação de dia e de noite. O Salmo 119, o versículo 97, encontramos o seguinte: Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Desculpe, errei. Eu li o 98. Quanto amo a tua lei, 97 agora. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E agora, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, tanto no 97 quanto no 99, ele falou que ele medita. E minha meditação durante todo o dia. Medito nos teus testemunhos. O Bright nos diz: a palavra meditar, empregada no Antigo Testamento, literalmente significa murmurar ou sussurrar e, por inferência, falar consigo mesmo. Então, o que é a meditação? É você conversando com você. Lembra o Salmo 42? Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? O salmista está meditando, ele está falando consigo mesmo, com sua própria alma. Prossegue. Quando meditamos nas Escrituras, conversamos com nós mesmos a respeito delas, resolvendo na mente os significados, as implicações e aplicações delas à nossa própria vida. Então, nós precisamos recuperar a prática da meditação, que significa pensar no significado, nas implicações e nas aplicações do texto bíblico. Alguns conselhos. Primeiro, para facilitar a meditação, tenha textos memorizados. Então você memoriza um texto e aí você pode usar esse texto em qualquer hora, em qualquer lugar, dentro do ônibus. Ou se você tem um cartão, também pode ser. Você memoriza e medita em seguida. Né? Reserve um tempo e lugar. Principalmente quando você começa a prática da meditação, é melhor você reservar um tempo específico e um lugar mais calmo para fazer isso, sem ruídos. Você está ali sozinho e pensando consigo mesmo sobre o texto. Se foi um texto memorizado, então você vai pensar sobre aquele texto. Qual o significado desse texto? Quais as implicações para diferentes áreas da vida? Por exemplo, o que esse texto significa para a masculinidade? O que esse texto significa para o casamento? Como esse texto pode ser aplicado à criação de filhos? Se é possível fazer isso no texto, pense nas implicações desse texto para essas diferentes áreas. Quais as aplicações diretas para a minha vida? O que eu devo fazer à luz desse texto? O que deve mudar à luz desse texto? Pense sobre isso, converse consigo mesmo sobre esse texto. E aproveite as oportunidades para meditar. Uma vez que você se habitue na prática da meditação e você tenha textos memorizados, significa que você pode fazer isso viajando. Então, por exemplo, antigamente, quando a pessoa fazia uma viagem de 2, 3 horas ou mais, dentro de um ônibus, ela ficava ali sem fazer nada, e eu me lembro que eu usava aquele momento,
ficava pensando sobre várias coisas, sobre minha vida, sobre a família, sobre várias coisas. E hoje o que as pessoas fazem? Elas logo ligam o celular, baixam um filme na Netflix, assiste, fica ouvindo música, sempre barulho, ruído, 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 nunca para. Isso faz mal para a alma e você não cresce. Só quer divertimento, é hedonismo, é a busca constante pelo prazer. Então pare com isso. Procure usar o tempo de maneira adequada. Claro, alguns momentos você vai assistir o filme, mas aproveite essas oportunidades que Deus dá durante uma viagem, durante sua ida para o trabalho, e você pode ficar ali, fechar os olhos e pensar. Recitar o salmo, pensar nas suas implicações, estar na fila do banco. Tudo isso são oportunidades para meditar. E você pode fazer. Você pode estar ali meditando. Basta você ter a capacidade de concentração. Dito isso, os 5 formas de absorção nós ouvimos hoje. São esses. Né? Então, pense. Faltou aqui, desculpe. Pulei. Esse aqui, eu acho que eu errei aqui. Eu errei, eu dupliquei aqui, gente. Desculpe. Essa última ali ignora. Então, já falei. Então, conclusão. Se você deseja crescer no que concerne a vida piedosa, você precisa expor constantemente, várias vezes durante o dia, não uma vez só, mas várias vezes durante o dia, usando diferentes métodos de absorção. Então, você usa métodos diferentes. A verdade bíblica chega a você de diferentes maneiras. E, como eu disse, não é o único método, ou não é o único exercício, mas é um dos mais importantes. Então, use os diferentes métodos: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Use todos em diferentes momentos. Use-os todos os dias. O ideal é que nós pudéssemos, pelo menos do ler até o meditar, usar todos os dias. Até o ouvir também dá para usar todos os dias. Você pode ouvir a própria leitura das escrituras, né? E você pode também ouvir pequenas exposições das escrituras. Então, todos os dias, ou passagens de aplicação, etc. Mas todos os dias, procure ouvir alguma coisa que você esteja aprendendo a palavra de Deus. Para os homens, né, nós criamos agora a chamada Academia da Masculinidade Bíblica. Então, todos os dias sai lá para os homens um vídeo com uma aplicação de algum ensino bíblico ligado à masculinidade. Todos os dias algum tema é tratado. Então, 5 minutos você vai ouvir. Então, todos os dias você vai ouvir alguma coisa. Então, ouvir, ler, que é a leitura ampla, né? Anual ou bianual. Estudar, que já é mais lento, um livro por vez, e mais profundo. Memorizar e meditar. Se você fizer isso, usar esses diferentes métodos de absorção, se você fizer isso todos os dias, fizer isso com um coração humilde diante de Deus, eu garanto a você, você vai começar a crescer em piedade. É assim. Dá trabalho. Requer tempo. Requer certos sacrifícios e a destruição de certos ídolos. Mas Deus te fará uma pessoa mais piedosa. E aí você ouvindo isso, procure meditando, colocar em prática e você vai ver os resultados da palavra de Deus na sua vida. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Que o Senhor Deus os ajude, os fortaleça. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. O texto da pregação de hoje será o Salmo 47, então ainda não vamos voltar para Colossenses. Vamos estar ainda no Salmo, hoje no Salmo 47. Leia o Salmo, ore a respeito, descanse, prepare-se para o culto e estejamos juntos hoje à tarde, às 16 horas, para cultuar a Deus, para ouvir a pregação da sua palavra. Bom?
Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos pela instrução sobre a importância de ter diferentes métodos de absorção da tua palavra para crescermos na piedade. Ajuda aqueles que ouviram para usarem, para praticarem, para se exercitarem nesses exercícios da piedade para crescerem em temor, amor e desejo pelo Senhor. Que o Senhor conceda a graça de cada um colocar em prática e não apenas ouvir essa instrução, mas buscar os meios, as ferramentas, o tempo para colocar em prática isso que acabamos de aprender. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor Deus conceda a você um domingo abençoado, debaixo da sua graça. Que Ele conceda a você a sua graça e a sua paz.